Fala turma, estamos ao vivo. Bora lá para nossa aula de terça-feira. O assunto de hoje é um assunto polêmico. Tenho certeza que muitos de vocês têm dúvidas com relação a esse assunto de hoje, tá? E hoje nós vamos trazer um tema bastante interessante aqui. Como engajar a geração Z? Bora lá, já estamos ao vivo aqui. Daqui a pouco a galera tá chegando. Turma, vamos lá. Quem que sou eu, né? Eu sou o Luciano França, vocês já me conhecem aqui no canal, sou empresário há 16 anos. Eu falo assim, ó, eu não sou um coach, não sou um palestrante, eu sou um empresário da vida real, o cara que está construindo empresas, que está contratando, que está treinando, que está desenvolvendo. E eu também tenho um programa de cultura organizacional onde eu ajudo outras empresas a implementar cultura organizacional e time forte, né? Então esse aqui é um pouquinho dos meus desafios aqui do outro lado, tá? É empreender e também ajudar outros empresários a implementar sistema, né, de cultura e construção de times fortes, tá bom? E o assunto de hoje é como engajar a geração Z. Olha só, a gente tá, turma, diante de um cenário muito diferente, tá? As coisas mudaram muito do que era para o que é hoje em dia, né? Muitas coisas mudaram. E a gente tem que entender o seguinte, que as empresas elas precisam começar a mudar também, tá? Por quê? Se a empresa vem caminhando, né, naquela mesma visão antiga que ela tinha, né, ela não consegue hoje se comunicar com a nova geração. E o que está acontecendo, né? Muitas das empresas que procuram a gente aqui, elas vêm com a dor de gente, né? Ou de engajamento, de contratação, de produtividade, né? Então, e essa dor, né, grande parte dessas dores está relacionado ao público geração Z, tá? Então, olha só, outro dia, uma das empresárias que entrou no nosso programa, né, ela nos procurou porque ela tinha basicamente a dor de contratar a pessoa passa ali 30, 60 dias dentro da empresa e daqui a pouco ela tem que demitir essa pessoa, ou a pessoa vai embora, né? Olha só, uma história que ela me trouxe. Luciano, eu contratei 3 pessoas, geração Z, tá? E aí o que acontece? Uma pessoa pediu para sair depois de 3 semanas, a outra pessoa pediu para sair depois de um mês e pouquinho e a outra pessoa nem foi mais para a empresa, nem deu as caras lá na empresa, né? E aí, por que será que isso está acontecendo, né, turma? Será por quê? Antes da gente começar esse conteúdo aqui, eu quero te trazer um pouquinho da visão do que é a geração Z, tá? Olha só, a gente tem hoje 5 gerações que estão aqui no mercado, né? Os baby boomers, que é de 1945 a 1964, geração Y, que é de 1965 a 1980, os milenários ou geração Y, que é de 1981 a 1996, que é a minha geração. A gente tem a geração Z, que é de 1997 a 2010, e tem a geração que está aí no mercado, que é a geração Alpha, de 2010 para frente, né? Então, o pessoal da geração Z, eles estão hoje aí no máximo, vamos colocar assim, com 28 anos de idade, né? E aí, olha só, eu quero trazer uma visão aqui, que é uma visão que a gente tem aqui, trabalhando todo esse tempo aqui com as empresas, com a implementação de cultura, que é assim, ó, quero que vocês comecem a pensar o seguinte, tá? As coisas mudaram, né? Eu tô falando que as coisas mudaram. E aí, quando a gente começa a olhar para a geração Z, é uma geração, turma, que eles nasceram junto com a internet, né? Praticamente. Então, é uma geração que eles nasceram vendo pessoas ganharem muito dinheiro na internet, trabalhando através de youtubers, né? Pessoas que trabalham na área da arte, artista, né? Uma série de coisas. Então, é uma geração que eles nasceram muito conectadas. E hoje em dia a gente tem várias oportunidades, vamos falar assim, de emprego, né? E aí, quando essa geração ela começa a entrar no mercado de trabalho, ela começa a entrar com uma visão que ela tem de mundo, né? E qual que é a visão que ela tem de mundo? Cara, o que eles valorizam? Liberdade, eles valorizam propósito, valorizam autonomia, reconhecimento. E quando eles entram dentro dessas empresas, né? Essas empresas elas não têm isso para oferecer.
tá? Não tem isso para oferecer. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês poderem entender, tá? Grande parte das empresas que procuram a gente aqui, elas ainda têm um modelo de gestão antigo, tá? Então o que seria esse modelo de gestão antigo? Ah, Luciano, aqui dentro da minha empresa, o colaborador ele não pode chegar atrasado, né? Tá medindo o cara pelo vamos dizer assim, pelo horário que ele chega, pelo horário que ele sai, né? Tá medindo a pessoa se ela fica muito tempo no banheiro, se não fica, tá medindo a pessoa pelo nível de trabalho dela, se ela trabalha de final de semana, se não trabalha. Às vezes eu chamo para hora extra, a pessoa não quer vir para hora extra, né? E quando a gente começa a olhar para esse modelo de gestão, esse modelo já não funciona mais com a geração Z, né? Eu sei que lá atrás, manda quem pode e obedece quem tem juízo, funcionava. Tudo bem, funcionava. Só que hoje em dia não funciona mais, tá? Luciano, mas como assim? Você está me falando assim, então, que a minha empresa é minha, eu não posso cumprir horário, não posso exigir horário, que a pessoa, sei lá, fique mais na mesa dela produzindo e tal. Não estou falando isso. Eu estou falando que a gente precisa entender o modelo de gestão que mais funciona com essa geração Z, tá? Inclusive, que está funcionando com várias gerações, né? Não é só com a geração Z. Eu prefiro usar de um modelo mais meritocrático, né? Sabendo principalmente, turma, que a geração Z é uma geração que eles estão buscando liberdade, eles estão buscando autonomia, reconhecimento. Então, não adianta você continuar com a cultura antiga e querendo, né? Ou não, às vezes você nem quer contratar a geração Z, mas você não tem o que fazer. Você vai ter que contratar. Porque é a geração que daqui a pouco está dominando o mercado. Tá? Então, o que você vai ter que começar a fazer agora? Mudar um pouquinho o modelo de gestão da empresa para poder engajar essas pessoas. Tá? Eu gosto muito de um modelo de gestão por meritocracia. A pessoa que entrega, ela vai ser recompensada. A pessoa que não entrega, a gente vai ter que desligar, né? Eu quero fazer um exercício com você, tá? Pensa você que tem a empresa, você que é o dono da empresa. Se você estivesse trabalhando para alguém, e aí de repente, olha só, se você chegou, a pessoa vai te monitorar. O horário que você chega, o horário que você vai no banheiro, o horário que você levanta da sua mesa, o horário que você vai embora. E aí ela vem ainda tipo assim, pô, cara, você tem que fazer hora extra no final de semana, né? Eu quero que você pensa. Será que você iria se sentir tranquilo com esse tipo de tratativa, né? Muitas vezes, ó, o que está acontecendo nas empresas hoje, tá? Muitas vezes o colaborador ele nem está entregando o resultado. Ele não entrega, tá? Ele não está entregando e ele continua dentro da empresa. Por quê que ele continua? Ele continua porque ele chega no horário, porque ele cumpre o prazo. Ele continua por causa disso. E aí, olha só, não faz sentido nenhum. Talvez tu pensa, pô, Luciano, mas a pessoa chega no prazo, ela cumpre o horário, ela tá o tempo todo na mesa dela, tá disponível, às vezes vai fazer uma hora extra no final de semana, tá, mas não tá entregando resultado. Muitas pessoas não estão batendo meta, não estão entregando resultado, né? E aí, turma, olha só, um modelo de gestão que vai funcionar, não só com geração Z, mas principalmente com geração Z, é você conseguir dar autonomia para essas pessoas. Então, anotem isso que eu tô te falando, tá? Porque aqui já começa o conteúdo, tá? Já começou faz tempo, mas aqui começa uma parte do conteúdo que é importante você entender. O que você vai fazer? Você vai delegar uma responsabilidade para essa pessoa. Você não vai mais delegar para ela que ela cumpra o horário, que ela cumpra isso, aquilo, que ela fique mais na mesa dela, que venha trabalhar no final de semana se a empresa, né, abrir. Não, cara. Você vai começar a delegar uma responsabilidade para essa pessoa. Então, o que seria uma responsabilidade? Olha, vamos supor que a gente tem uma meta que tem que produzir tanto nessa semana. Você delega essa responsabilidade e dá liberdade para a pessoa poder produzir. Vocês vão perceber que isso vai mudar tudo. Luciano, mas será que muda mesmo? Muda tudo, completamente. Então, vamos supor que a pessoa ela chegou um pouquinho atrasada. Né? Chegou um pouquinho atrasada, saiu um pouquinho mais cedo, ou então ela foi no banheiro, ela foi lá na outra mesa de outros colaboradores, né? Ficou lá trocando ideia e tal. Mas o que importa, turma, é o resultado. O que importa é o resultado. Tá conseguindo entregar a meta? Tá. Acabou.
Para vocês o que importa é isso, é o resultado. E para essa pessoa, olha só, escrevem o que eu estou te falando. Vocês vão conseguir engajar muito mais a geração Z se você delegar uma responsabilidade para ela. Tá? Delegar uma responsabilidade. E aí o que acontece? Ela vai lá, se organiza para poder entregar aquele resultado, ela se organiza, e aí o que importa é, lá na sexta-feira, o resultado está aqui, ó. Tá pronto, tá na mão. Luciano, mas o que acontece então, por exemplo, se a pessoa chegar na sexta-feira e ela não entregar o resultado? E eu vi que ela, sei lá, chegou um pouco atrasada, saiu um pouco mais cedo, ela tava de conversinha dentro da empresa, porque já que é uma pessoa, um grupo de pessoas que valoriza a autonomia, que valoriza a liberdade, o que vai acontecer se a pessoa não entregar? Aí você pode dar um feedback para ela. Né? Você vai sentar e vai dar um feedback para ela. E turma, eu poderia gravar uma outra aula aqui só falando de feedback, tá? Porque olha só, os líderes, eles também não sabem dar feedback. Dependendo da forma que você dá um feedback para essa pessoa, você também já desengaja ela. Né? Porque aquela época do manda quem pode e obedece quem tem juízo não funciona mais. A gente tem que saber dar feedback para as pessoas. Então você vai dar um feedback, olha fulano, você tinha uma meta que era de X, você tinha que entregar essa meta até nessa sexta, né? E você não entregou esse resultado. Escuta aqui, o que a gente pode fazer para na próxima semana você conseguir cumprir com esse prazo, cumprir com esse resultado, né? Então você vai lá, vai sentar, vai fazer um acordo com a pessoa e aí a pessoa vai se comprometer com aquele resultado e você vai avaliar isso, tá, turma? Porque o que importa é de fato o resultado e dar liberdade para essa pessoa, dar autonomia para essa pessoa. Ai, Luciano, mas é porque eu não aceito, né? Eu não aceito que a pessoa trabalhe do jeito dela, que ela trabalhe à vontade do jeito que você está falando, que ela tenha essa certa liberdade dentro da empresa. Turma, não tem mais o que fazer. Ou vocês mudam a cultura da empresa, tem uma cultura que dá essa flexibilidade para o colaborador, ou então vocês não vão conseguir segurar gente boa, né? Porque gente boa gosta de liberdade. Gosta de autonomia, tá? Então esse é um ponto, esse é um dos pontos que eu queria trazer para vocês, tá? Guarda bem isso, tá? Outra questão aqui é trabalhar o reconhecimento com essas pessoas, né? Essas pessoas, elas querem se sentir reconhecidas, turma. E as empresas hoje, elas não têm uma metodologia para reconhecer o colaborador. Então você imagina, o colaborador está lá trabalhando, está entregando, está se esforçando e às vezes para o colaborador está tudo bem. Para o colaborador ele é o melhor colaborador do mundo. Só que para a empresa e para o líder ele não é o melhor colaborador do mundo. Para a empresa e para o líder ele é o pior. Por quê? Porque ele não está alinhado com aquilo que a liderança quer. Então a gente tem um problema aqui de feedback. Não está dando feedback. Né? Outro ponto, quando o colaborador acerta, não existe o reconhecimento também, tá? E é uma geração que precisa ser reconhecida, tá? E aí, olha só, sabe aquele negócio do reconhecimento uma vez por mês, ou no reconhecimento uma vez a cada 3 meses, naquelas avaliações de desempenho do colaborador, que aí lá naquela avaliação de desempenho a gente vai lá e reconhece ele. Cara, isso não existe mais. Isso não existe mais, acabou. Esse pessoal quer ser reconhecido toda semana. Se possível, todo dia. Eles não vão esperar 3 meses, uma avaliação de 3 meses para ser reconhecido. Eles não vão, tá? Eles não vão. É uma geração mais imediatista. Que eles querem ali, querem ver que o trabalho dele está dando resultado, está surtindo efeito, que o trabalho dele está sendo reconhecido, está sendo valorizado. Então, ó, não sei se você está anotando a chave, tá? Autonomia, liberdade, reconhecimento. Essas pessoas buscam, tá? Reconhecimento. E olha só, turma. Olha só. O segredo de tudo isso está na cultura da empresa. Se a cultura da empresa é uma cultura fraca, que não tem esses elementos na cultura, que não tem esses pontos, dificilmente você vai conseguir fazer com que essas pessoas parem dentro da sua empresa. Tá? Antigamente, a geração antiga era uma geração muito movida por
Ah, eu vou comprar um carro, vou comprar uma casa, eu vou poder viajar, eu quero isso, eu quero aquilo. Cara, essa geração já é uma geração mais desapegada. Tem estudos que mostram que a maioria nunca não querem nem comprar carro, né? Querem andar de Uber, tem muitos que querem viver de aluguel mesmo e catar o dinheiro para poder viajar, para poder usufruir da vida. Olha como que as coisas mudaram. Como que você vai, como que você não vai tratar essa pessoa diferente? Sendo que as coisas mudaram tanto assim. Não tem jeito, turma. Tem que tratar essas pessoas diferente, tá? E aí tem um outro ponto que eu quero trazer para vocês aqui, que isso é muito importante, tá? Que é o senso de propósito naquilo que eles estão fazendo, tá? É uma geração, turma, que é muito ligado por um propósito. Eles vão fazer, eles vão entregar, mas tem que ter propósito, tá? E aí, aqui entra um ponto muito importante também dentro da sua empresa que você precisa olhar para a sua cultura, tá? Hoje, a sua empresa tem um propósito muito claro naquilo que faz? Porque essa geração, eles estão trabalhando por um propósito. Gente, eles não trabalham por dinheiro, não. Se tiver um propósito ali, eles engajam muito mais, tá? Ó, eu vou te trazer aqui uma história para você poder expandir a mente. Pensa assim, ó. Pensa assim. Existe pessoas que fazem trabalhos voluntários. Não sei se você já fez um trabalho voluntário, mas normalmente é um trabalho que você está dedicando a sua vida para ajudar outras pessoas. Então você está dedicando a sua vida, está dedicando o seu tempo. Muitas vezes você até paga para trabalhar nesse trabalho voluntário, né? Então você vai com o seu carro, você paga o seu combustível, você paga o seu almoço e é um trabalho voluntário. Luciano, me dá alguns exemplos de trabalho voluntário. Ó, fica comigo até o final que vocês vão aprender muito nessa aula, tá? Presta bem atenção. Luciano, me dá alguns exemplos de trabalho voluntário, tá? Os trabalhos voluntários mais loucos que tem, tá? Eles incluem os resgates de animais selvagens, animais marinhos, espécies em ameaças da Mata Atlântica, né? Mas também existe outros trabalhos voluntários, como, por exemplo, construir moradias em comunidades carentes. Existe trabalhos voluntários em orfanatos. Existe, turma, trabalhos voluntários em regiões de conflitos como a Cracolândia, tá? Então, pessoas que ajudam as pessoas que estão passando necessidades na rua, tá? Então, pensa você agora, nenhuma dessas que eu te falei aqui, pensa na mais, sei lá, na que você fala, cara, essa daqui é a mais pesada. Rapaz, essa aqui eu não sei se eu dou conta de ir, não. Pensa você, tá? Aí eu quero que você comece a refletir o seguinte, tá? Reflita o seguinte. Vamos supor que você olhou aqui, ó, em ajudar as pessoas que estão lá na Cracolândia, tá? Ir lá resgatar elas, dar um banho, poder dar uma comida. Vamos pensar que isso aí para você seja muito pesado, tá? Para você é pesado. Só que tem pessoas que estão fazendo esse trabalho sem ganhar nada. Investindo o seu tempo, investindo o seu horário, investindo a sua energia sem ganhar um puto. Não ganha nada. Aí eu te pergunto, por que a pessoa trabalha de graça, gastando sua energia, gastando seu dinheiro, colocando a sua vida em risco, muitas vezes, em risco, cara, e sem ganhar nada? Por que a pessoa faz isso? Presta bem atenção, tá? Porque isso aqui que eu tô te falando, turma, isso aqui, se vocês entenderem isso aqui, vocês engajam a geração Z, vocês engajam a geração X, vocês engajam, cara, vocês engajam a geração alfa que tá vindo aí, de 2010 para cima, tá? Presta atenção no que eu tô te falando. Por que essas pessoas trabalham em condições precárias, em condições desumanas, muitas vezes? E por que essas pessoas trabalham? Por que elas estão lá? Elas estão entregando o melhor delas. Por quê? Me responde. Quem aqui sabe? Coloca no chat para mim. Quem sabe? Olha só. Eu vou falar, tá? Eu vou falar. Essas pessoas, turma, elas fazem isso por um propósito.
Porque elas têm um senso de propósito muito forte naquilo que elas estão fazendo. Elas estão conectadas com a causa. Seja a causa de dar amor ao próximo, de dar comida, de dar carinho, de poder ajudar, elas estão conectadas com um propósito, turma. Pelo amor de Deus, vocês têm que entender isso de uma vez por todas. E você sabe o que eu quero dizer com isso? Sabe o que eu quero dizer? Que a pessoa, muitas vezes, ela trabalha mais feliz, mais engajada nessas causas sociais do que dentro da própria empresa. Olha que louco isso. Sendo que a empresa paga o salário, a empresa remunera, a empresa paga férias, paga 13º, paga tudo. E a pessoa está mais feliz fazendo um trabalho voluntário do que dentro da própria empresa. Por que isso, turma? Por que isso? Por quê? Porque ela trabalha por um propósito. Cara, ó, a cabeça de vocês, ó, deve estar explodindo. Luciano, caraca, meu, faz muito sentido isso. A pessoa trabalha por um propósito. Por isso que ela está lá de graça, em situações de risco, colocando o tempo dela, colocando a hora dela, porque ela está alinhada com o propósito. E a pergunta que eu te faço é, dentro da sua empresa, o propósito da sua empresa está claro, turma? Existe propósito naquilo que vocês fazem? Porque olha só, se não existe propósito, você pode ter certeza absoluta de uma coisa. Na cabeça do colaborador, o propósito é trabalho para encher o bolso do dono de dinheiro. Mas você tenha certeza absoluta disso. Não tenha dúvida, tá? Não tenha dúvida. Trabalhamos para encher o bolso do dono de dinheiro. As pessoas pensam nisso. E você pode até ter um propósito para você ter a empresa, para você estar aí trabalhando, para você estar engajado, para fazer esse negócio crescer, para poder ganhar mais dinheiro. Você pode ter um propósito. Tá? E o seu propósito pode estar ligado à sua família. A dar uma qualidade de vida melhor, dar um benefício para sua família, poder dar um bom conforto, poder pagar um colégio particular dos seus filhos. Só que olha só, é um propósito muito egoísta. É um propósito muito egoísta. Por quê? Porque o seu propósito deveria ser algo muito maior. Muito maior. O reflexo disso seria também ajudar a sua família. Mas o propósito é tão grande que o reflexo dele também é ajudar a sua família. E as pessoas têm que se conectar com esse propósito, turma. Você tem que vender esse propósito para as pessoas. Porque olha só, não sou eu que estou falando, tá? Existem vários estudos. Se você digitar na internet, o que a geração Z busca? Eles buscam propósito, autonomia, liberdade, reconhecimento. Tá? Então não sou só eu que estou falando. Eu já contratei várias pessoas da geração Z e eu enxergo isso cada dia mais forte, mais presente neles. Então, eu quero que você comece a pensar agora em diante. Tá? Não adianta estar com aquela cultura antiga e querendo engajar essas pessoas. Você não vai conseguir. E o problema não está na pessoa. O problema está na onde? Está na empresa. Tá? Tá na empresa. Agora, olha só. Você tem que tomar cuidado para você não misturar as coisas também. Por quê? Porque às vezes você vai lá e fala assim, pô, Luciano, tudo bem, mas eu contratei uma pessoa da geração Z que a pessoa mentia, trazia atestado, né? E aconteceu com um cliente nosso, tá? Trazia atestado falso, não entregava, e aí mentia, contava mentira. Cara, a geração Z não é legal, não. E ó, turma, aí já é um problema com valores, tá? Se a pessoa é mentirosa, eu não contrato. E aí você tem que olhar para isso na contratação. Olhar os valores na contratação. Tá? Mas se eu descubro que uma pessoa é mentirosa na contratação, porque a gente tem aqui uma metodologia de fazer a contratação certa, que a gente descobre muitas coisas, eu nem contrato. Tá? Então, não é. E uma pessoa mentirosa pode ser uma pessoa da geração Z e pode ser uma pessoa da geração mais antiga também. Entendeu? Porque é questão de valores. Tá? Então, você tem que saber identificar as duas coisas: valores e geração Z. Tá? E os valores na contratação estão muito alinhada com a cultura da sua empresa, com os valores da sua empresa. Tá? Então você vai ter que fazer as perguntas certas e identificar isso daí. Tá bom? Então, turma, olha só. Eu não sei se vocês conseguiram captar essa mensagem que eu quis trazer para vocês aqui nessa aula de hoje.
tá? Não sei se vocês conseguiram captar, mas vocês vão ter que começar a trabalhar isso, tá? Eu sei que assim, é chato ter que trabalhar o propósito, ter que trabalhar uma missão na empresa, ter que olhar para dentro e planejar, estruturar isso para comunicar melhor com as pessoas. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas o empresário, ele não pode fazer só o que ele quer fazer. Ele tem que fazer o que precisa ser feito para ele poder alcançar os resultados que ele quer ter. Tá? Então não adianta, eu vou ficar só fazendo aquilo que eu quero. Não, cara, você vai ter os resultados que você não quer. Você tem que fazer o que precisa ser feito. Tá? E olha só, se você chegou até aqui, eu vou colocar aqui, ó, tem um QR Code aqui em cima. Bate o seu celular nesse QR Code e agenda uma reunião estratégica com a nossa equipe, tá? A gente vai fazer um diagnóstico da sua empresa e te entregar um plano de ação para você construir uma cultura forte e um time forte alinhado com essa cultura sua, tá? Então, concorre aí, a gente tem algumas vagas gratuitas que a gente sorteia na semana, bate o QR Code aí e concorre aí com a gente, tá? A gente não consegue atender todo mundo, mas tomara que você seja o sorteado, tá bom? Turma, olha só. Então, olha só, o que você vai ter que fazer a partir de agora para você poder engajar a geração Z, tá? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que começar a trazer esses pontos que eu trouxe para você aqui, tá? Não tem jeito. Não tem jeito. Luciano, mas eu não quero definir um propósito para minha empresa. Cara, não tem como. O propósito, ele tá para a empresa igual o oxigênio tá para o ser humano. Se eu negociar, vamos supor que eu vou negociar com você, olha, eu vou te dar 10 milhões, mas você tem que ficar, sei lá, 10 minutos sem oxigênio. Cara, não tem como. Entendeu? É impossível. Você não consegue negociar isso. Agora, Luciano, eu quero que a minha empresa prospera, eu quero que a minha empresa tenha muito resultado, eu quero ter uma empresa que não dependa de mim, eu quero ter um time engajado, mas você não tem propósito. Não tem como. É impossível. Não vai rolar, turma, não vai rolar. Tá? Não vai rolar. Então você tem que trabalhar a cultura, porque a cultura define o que as pessoas vão pensar dentro da empresa, como que elas vão agir dentro da empresa. Tá? E se a sua cultura hoje ela é baseada em controle, desconfiança, burocracia, você vai sufocar esses jovens talentos. Eles não querem estar dentro da sua empresa. Eles não querem. Tá? Você vai ter que aprender agora, você vai ter que aprender a construir uma cultura que você traz mais liberdade para as pessoas, transparência, uma cultura viva, que as pessoas se sentem orgulho do ambiente de trabalho, de vestir a camisa, que elas se sentem à vontade. E olha só, eu não estou falando aqui que você não pode ser osso duro na cobrança. Você pode e deve ser. Tem que cobrar, mas tem que saber cobrar. Tá? Vai ter que saber cobrar, porque aí a geração Z ela vai engajar de verdade. Tá? Eu vou te dar um exemplo de como que você pode ser duro. Tá? Uma vez aconteceu isso aí comigo com a geração Z também. Tá? Olha só, a pessoa tinha uma demanda que ela tinha que me entregar na sexta-feira e ela chegou na sexta-feira lá no horário de entregar, falou, pô, Luciano, eu não vou conseguir te entregar não, porque teve um problema lá na casa dela. Enfim, eu cheguei nessa pessoa e falei assim, olha, o negócio é o seguinte, aqui dentro da nossa empresa, dentro da nossa cultura, a gente não aceita desculpa. Se você teve de fato algum problema, você tinha que levantar a mão e pedir ajuda antes. Agora, chegar no dia da entrega da demanda e falar para mim assim que você não entregou porque você teve um problema na sua família, cara, isso aí para mim é desculpa. Porque você tinha tempo para ter comunicado antes, pedido ajuda, que a gente poderia delegar essa tarefa para outra pessoa, colocar outra pessoa para fazer. Agora, pronto, agora a tarefa está atrasada. Então a gente não aceita desculpa na nossa cultura. O que você... Olha só, vou fazer uma pergunta de futuro, tá? Não vou fazer pergunta olhando para o passado. O passado não interessa, já atrasou, já ferrou tudo. Então, o que você vai fazer a partir de hoje para que isso nunca mais aconteça? E a pessoa vai me falar, pô, Luciano, nesse caso, Luciano, eu vou me atentar melhor e se eu tiver algum problema eu vou avisar com antecedência, cara. Nunca mais isso vai acontecer. E não aconteceu mesmo. Então não quer dizer que você não pode ser duro. Agora, o que eu estou querendo dizer aqui é que você tem que também entender, tem que ter empatia com a outra parte. Vamos supor, eu, Luciano, eu sou empresário.
Eu sou empresário. Mas se eu fosse funcionário de alguém e alguém falasse assim, você tem que chegar aqui, tal horário certinho, tem que sair tal horário certinho e tem que, não pode ficar indo muito no banheiro, eu não gosto de que fica de conversinha. Então, cara, não gosto que fica de conversa com outros departamentos. Eu não sei se eu iria querer trabalhar nessa empresa. Agora, se a pessoa me fala assim, Luciano, você tem uma meta ousada, cara. Todo mês você tem que entregar essa meta. E não é uma meta fácil, não. Gente, eu iria me engajar muito mais para bater aquela meta e fazer do jeito que eu achasse que fosse melhor. Lógico, né? Não estou falando aqui, tem um processo, tem que seguir o processo. Tem um indicador, vai ter que olhar para o indicador também para saber se está no caminho certo, tá? Mas eu estou falando assim, eu queria ter liberdade para eu poder entregar aquele resultado. E é difícil, turma, entender isso que eu estou falando. Eu sei que é difícil. Por que é difícil? Porque, cara, o momento que vocês estão aí hoje é um momento que a empresa já funciona assim há muito tempo. Né? Essa é a cultura da empresa há muito tempo. Então é difícil mudar essa cultura. É difícil começar, sabe assim, trazer isso para as pessoas. Só que tem um detalhe: vocês têm que mudar o ambiente de vocês. Tá? Se você é o dono da empresa e continua nos mesmos ambientes, falando com as mesmas pessoas, né? Fazendo as mesmas coisas, gente, não vai mudar não. Você tem que estar num ambiente que as pessoas te puxam para cima, que elas puxam a sua régua para cima. Tem que estar dentro de uma comunidade, junto com outros empresários, ou então frequentando um lugar que tem empresários bem-sucedidos, que está conseguindo olhar para esse negócio, para esse fenômeno que está acontecendo hoje dentro das culturas das empresas, que está conseguindo resolver essas situações. Gente, não dá para ficar andando com pessoas que também estão reclamando, que estão fracassando. Porque vocês não vão conseguir mudar. A verdade é essa. A mudança, ela vem do primeiro nível, que é o nível da consciência. Se você não tem consciência para mudar isso, lógico, aqui hoje você abriu muito a sua cabeça para um monte de consciência que eu estou te trazendo aqui. Mas amanhã, na hora de executar, cara, amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. Amanhã já chega na empresa, já está com os problemas, alguém já está te puxando pelo braço, pela perna, vem aqui, vai apagar incêndio, e aí você esquece de executar isso daqui que eu estou falando para vocês, tá? Então, olha só, turma, é importante que vocês começam a entender essas coisas que eu trouxe aqui, tá? Propósito, liberdade com responsabilidade, tem que dar liberdade para as pessoas, mas também tem que responsabilizar elas, elas têm que entregar o resultado, tá? Seu papel é conferir, não confiar, você vai ter que conferir. Reconhecimento e feedbacks constantes, tá? São 3 coisas aqui que vocês vão ter que escrever. A partir de hoje em diante, se você quer engajar a geração Z, você vai ter que escrever essas 3 coisas e você vai ter que fazer diferente, tá? Então, ó, propósito. A geração Z, elas querem trabalhar numa empresa que tem propósito, que tem significado, tá? Elas querem entender qual que é o impacto que essa empresa gera no mundo, por que essa empresa existe, qual que é a transformação real na vida das pessoas. E aí o engajamento cresce naturalmente. Tem que ter um propósito na sua empresa, tá? Outro ponto, tem que dar liberdade com responsabilidade para essas pessoas. Eles valorizam a autonomia. Então você tem que dar espaço para essas pessoas criarem, né? Dar espaço para elas dar a opinião delas. Tem muitos empreendedores, né? Outro dia eu estava conversando com um empresário que ele me falou assim, Luciano, o que você acha que eu devo fazer para conseguir alcançar essa meta? Aí eu fiz uma pergunta para ele. Você já falou isso aí pro seu time? Você já fez essa pergunta pro seu time? Essa mesma pergunta que você está fazendo para mim, você já fez pro seu time? Ele falou, não fiz. Eu falei, rapaz, tem que fazer pro seu time, tem que fazer essa pergunta pro seu time. Fulano, gente, vamos lá, vamos fazer uma reunião aqui. O que vocês acham que a gente precisa para alcançar essa meta? Turma, olha só. Isso é liberdade com responsabilidade. É você dar liberdade para o seu time poder responder o que eles vão fazer para alcançar aquela meta. Porque se partir deles, eles vão engajar mais com aquilo. Eles querem ter a voz deles ativa dentro da empresa. Eles querem sentir que alguém está escutando eles. Tá? E aí eles vão engajar mais, vão entregar mais resultado e você vai ficar mais feliz também. Tá?
Beleza? Liberdade com responsabilidade e reconhecimento e feedbacks constantes. Não dá mais para dar feedback daqui 3 meses na avaliação de desempenho. Não, cara, feedbacks constantes, reconhecimento constantes. Tá? A geração Z, ela não quer esperar um ano para saber se ela está indo bem ou mal. Se você esperar tudo isso daí, já era, você perdeu. Eles querem saber hoje. Tá? Eles querem saber hoje. Eles querem ouvir que eles mandou bem nisso hoje. Que ele precisa melhorar hoje. Tá? Então você vai ter que mudar a cultura da empresa. Tem que treinar os líderes para reconhecer mais as pessoas. E aí, olha só, turma. Agora eu vou trazer para vocês aqui, eu quero trazer uma visão também para vocês fazerem uma reflexão, tá? De tudo isso. Eu já vi empresas também que elas fazem o seguinte. Elas criam um ambiente de descompressão, coloca lá um videogame, coloca umas cervejas, coloca sucos, cafés, né? A área de descanso e fala assim, a gente tem uma cultura moderna, uma cultura nova, né? Para poder atrair ali a geração Z, né? E aí eu vou falar uma coisa para vocês, olha só, presta bem atenção no que eu vou falar com vocês. Esse ambiente, só porque ele está descontraído, não quer dizer que existe uma cultura forte ali, tá? Não quer dizer, porque eu já atendi empresas que tinha lá uma sala de jogos, né, um monte de coisa, e a empresa estava no vermelho, estava a ponto de quebrar. E as pessoas não estavam entregando resultado, não tinha gestão. Então, quer dizer, isso daí também não dá certo, turma. O que importa, de verdade, é o resultado que a empresa está gerando. É as pessoas terem a clareza do qual que é o papel delas dentro da empresa, o que elas têm que entregar, e elas, de fato, entregarem aquilo para a empresa. Tá? Então, isso está mais ligado no modelo de gestão e de cultura do que no ambiente propriamente dito. O ambiente significa nada. Às vezes tem lá todo esse ambiente diferente, mas não está entregando resultado. Às vezes as pessoas não têm feedback, entendeu? Não tem reconhecimento, então não adianta nada. O importante aqui não é o ambiente ser descontraído, o importante aqui é você se atentar nesses pilares que eu acabei de te falar. Esse que é o importante. Tá? Aonde as pessoas consigam, cara, ver visão de futuro, que a empresa está crescendo, que elas vão poder contribuir, que elas vão poder crescer também. Tá bom, turma? Isso é importante. Tá? Aí eu vou te fazer uma pergunta agora, tá? Hoje, olhando para tudo isso que eu acabei de falar para vocês aqui nessa aula, você acha que a cultura de vocês, ela inspira as pessoas ou ela sufoca? O que você acha? As pessoas, elas sentem parte de algo ou elas são só mais um número dentro da empresa? O que vocês acham? Pergunta, turma. O que vocês acham? Tá? Olha só. Eu espero de verdade, de coração, que essa aula de hoje tenha ajudado você a entender como que você vai engajar a geração Z, tá? Você vai ter que trabalhar por um propósito, você vai ter que trabalhar esses elementos que eu trouxe aqui para você, porque não tem outro caminho, não tem outra saída. Até você mesmo vai ficar mais engajado com a sua empresa quando você entender o propósito, tá? E aí, para fechar essa aula, eu quero trazer para vocês aqui qual que é o nosso propósito, né? Já que eu estou falando muito de propósito aqui, turma. O nosso propósito aqui é de tornar o mundo melhor criando empresas com propósito. E a gente acredita aqui dentro da nossa cultura que se o nosso cliente não tem resultado, a culpa é nossa. O problema é nosso. É a gente que tem que fazer esse cliente ter resultado. Porque a gente sabe que uma empresa que tem um propósito, que faz as coisas com intenção, que engaja o seu time, aquele time entende o propósito da empresa, aquele time ele trabalha mais feliz, mais alegre, aquele colaborador ele vai colocar mais dinheiro no bolso, aquela empresa vai ser mais lucrativa, o cliente vai ficar mais feliz, vai sair contente com o atendimento, indicando aquela empresa para outros clientes. Olha a importância
de construir uma empresa com propósito, com significado. A gente muda todo o nosso ecossistema. E eu tenho certeza que empresas melhores geram um país melhor. E é esse o impacto positivo que a gente quer gerar aqui e construir no nosso Brasil. Então é esse que é o nosso propósito. A gente aqui ajuda o empresário, o empreendedor a construir uma empresa sobre uma base sólida, sobre rocha. Uma base sólida, uma base forte para poder crescer e contratar gente e ter processo funcionando e ter cliente satisfeito, e o resultado financeiro, turma, sempre vai ser uma consequência. Tá? Então a gente acredita nisso. A gente acredita que quem trabalha por dinheiro, o que menos tem é dinheiro. Quem trabalha por um propósito, o dinheiro passa a ser consequência. Tá? Então a gente acredita muito nisso. Então por isso que a gente vem nessa pegada de trazer conteúdo para vocês aqui, de gravar conteúdo nas redes sociais, enfim. Por quê? Porque a gente está aqui nessa pegada de tornar o mundo melhor, criando empresas com propósito. A gente quer ajudar vocês, tá? Agora, pensa vocês, qual que é o propósito da empresa de vocês? Qual que é o propósito? Eu não conheço nada mais nobre do que empreender. Falam assim, quem manda no Brasil é os políticos. Não, quem manda no Brasil é o empreendedor. É o dono da empresa que manda no Brasil. Porque quem paga imposto aqui somos nós. O governo não contribui. O governo ele só resgata dos impostos que a gente paga. Né? Então, a gente acredita muito nesse propósito nosso aqui. A gente sabe que cada empresa que a gente transforma é uma vida nova que está sendo transformada lá no dono e que vem essa transformação para a equipe de liderança e que desce essa transformação também para a operação. Né? Então, olha só, a gente encontra o nosso propósito, o nosso significado. E vocês também têm que pensar nisso, tá bom, turma? Bom, é isso, tá? Se você chegou até aqui, ou bate o QR Code para você concorrer a um diagnóstico de cultura, ou então clica no link aqui embaixo e preencha, cai na nossa página lá, deixa os dados lá, preencha, porque a gente vai, talvez você possa fazer um diagnóstico gratuito da sua empresa e entender o que falta para você ter uma cultura forte e um time forte. Turma, espero que eu tenha trazido aqui um conteúdo bacana para você poder engajar a geração Z, tá bom? E bora para cima. Tamo junto! Até a próxima. Próxima terça